Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Meu dileto e amado irmão e irmã, que me acompanha através desta emissora de rádio e do nosso canal no YouTube, é sempre uma alegria poder estar com você em cada manhã. Agradeço por estar inscrito aqui no nosso canal. Se porventura você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva, divulgue o nosso canal, divulgue o nosso programa, compartilhe. Obrigado a todos vocês do exterior, de outros países que estão conosco, também de outros estados aqui no Brasil e da nossa querida Diocese de Formosa. A Quaresma nos leva hoje a um dos caminhos mais exigentes da vida cristã: o perdão constante. O tema é direto e profundo: perdoar sempre. O coração humano guarda memórias e nem todas são leves, são fáceis. Palavras que feriram, atitudes que deixaram marcas, situações que ainda doem muito. O perdão não é um gesto automático, é um caminho espiritual. Certa vez eu escutava numa sequência de testemunho no encontro de mulheres, uma mulher que partilhava conosco a sua grande dor de ter sido abusada pelo seu próprio pai. E o pai ainda vivo, naquela época, isso faz muitos anos. E nós oramos muito por ela, porque é algo que machuca demais o coração de uma pessoa. Essas memórias dolorosas. É claro que, deixa eu dizer uma coisa para você. No mundo da matéria, no mundo da física, nós aprendemos aquele pensamento, me parece que é de Lavoisier, não me recordo. Lembro disso lá na 4ª série primária, quando o professor ensinava que na matéria nada se cria, tudo se transforma. No mundo da experiência psicológica, dos nossos sentidos, nós podemos dizer o seguinte aforisma: nas experiências nada se perde, tudo se guarda. Por isso que a memória é carregada das coisas boas e das coisas ruins e das coisas também traumatizantes. Então dói muito as lembranças. Alguém que viu o pai ser assassinado, a mãe ser assassinada. Eu lembro de jovens que testemunhavam que assistiu o pai matar a sua própria mãe. Isso é uma desgraça descomunal, né? Uma coisa que fica dentro da alma, muito difícil. Os abusos sexuais. Por isso que quem é pedófilo, quem tem essas doenças de abuso sexual, precisa ser punidos duramente. E na igreja, desde João Paulo II, e com o Papa Bento e aprimorado ainda com o Papa Francisco, nós chegamos a um teto de legislação penal na igreja contra esses abusos. Porque abuso sexual marca a vida da pessoa para sempre, sobretudo quando é criança e adolescente. E os adultos também, mas uma criança que é abusada por um irmão, por um tio, por um avô, pelo pai, pelo amor de Deus, isso é uma coisa tremenda. E os pais devem ensinar as crianças a se defender disso e a denunciar. Porque muitas vezes as crianças não conseguem verbalizar isso. Por isso que na escola os professores já começam a detectar aquela criança triste, acuada, precisa ir trabalhando para que descubra que às vezes está sendo violentada em casa, na família, onde não se tem uma ordem na família, famílias degeneradas. Isso é triste, porque uma pessoa que carrega isso
no coração vai sofrer muito. E qual é o caminho? O caminho é o perdão. Não tem outra solução mais adequada do que o perdão. Porque o perdão não é um gesto automático, é um caminho espiritual. Perdoar não é uma coisa meramente humana, ela é algo divino, né? São João Crisóstomo ensinava que quem perdoa participa da misericórdia divina. E ele dizia, nada nos torna mais semelhante a Deus do que perdoar, porque esta é também a grande dádiva de Deus, perdoar sempre. Portanto, a Quaresma nos convida a olhar para dentro e perceber onde ainda existe dureza. Eu digo para você que me escuta, se você tem mágoas profundas na infância, talvez rejeição já na gestação, vá diante do Santíssimo. Faça uma entrega total da sua história e peça ao Senhor para iluminar a sua história negativa com uma capacidade de enxergar, de dar sentido àquilo que é absolutamente sem sentido. Aí eu recomendo a leitura do livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Faz um bem extraordinário esse livro, que é a base que ele depois vai desenvolver a logoterapia, que é exatamente você dar sentido àquilo que não tem sentido. Ele escreveu esse livro dentro de um campo de concentração, de campos de concentração. Dar sentido àquilo que parece não ter sentido. Eu penso que é melhor você trabalhar isso na boa confissão, na direção espiritual, na oração, os irmãos da igreja rezando e você comungando, lendo a palavra de Deus e se libertar disso. Claro que você não vai esquecer, tudo aquilo que a gente experimenta na vida fica guardado, não tem como você esquecer isso. Mas tem como você dar sentido àquilo que é torpe, que não tem sentido na sua vida, para você garantir uma qualidade de existência o melhor possível. É importante a busca da ajuda espiritual, direção espiritual, a terapia psicológica, psiquiatra, ajuda, psicólogo clínico, filosófico também, tudo isso vai ajudando, desde que você busca caminhos com pessoas que realmente são cristãs. Se você vai pegar uma pessoa que tem uma vertente louca aí, que não acredita em família, que não acredita em nada, vai colocar mais revolta ainda dentro do seu coração. E a dinâmica cristã, a dinâmica da cruz, e é por aqui que a gente vai passando a limpo a nossa história, de maneira que a gente se torna realmente pessoas servas de Deus, tranquilas, sem desespero, sem angústia, profundamente integradas. Eu conheço pessoas que sofreram abusos, coisas terríveis, e que são profundamente integradas porque descobriram o caminho da cruz. E o caminho da cruz é o caminho que realmente nos leva a esta superação. Perdoar não significa você esquecer imediatamente, nem justificar o mal, nem aceitar o que aconteceu com você. Perdoar não é isso. Perdoar é escolher que não viver preso ao passado. Vamos repetir essa frase? Perdoar é escolher não viver preso ao passado. E aqui a gente tem que seguir aquele caminho mesmo dos papas anteriores, que pediram perdão a muitas famílias que tiveram a presença de padres que abusaram de crianças, de adolescentes, de menores. Isso é muito triste. A igreja pede perdão por isso. Mas eu tenho que, não é querer justificar, mas a gente não sabe quem não tem esses problemas. Isso não está escrito na testa. Isso se manifesta e é muito triste. Por isso que a igreja não tem nenhum acanho, nenhuma insensibilidade diante disso. Quando tem esses casos, quem deve primeiro denunciar na justiça é a própria igreja que denuncia. Quando um sacerdote, uma pessoa de dentro da igreja faz isso, hoje as dioceses todas têm conselhos de prevenção, isso tem que ser mais ainda
aprimorado, porque nós não podemos admitir abuso sexual dentro da nossa igreja, seja na catequese, seja no seminário, seja no clero, seja nas famílias, não. Nós não podemos. E quem é vítima disso não pode se calar. Precisa denunciar. Se é dentro da igreja, denunciar ao pároco, ao bispo. Se é na sociedade civil, denunciar a promotoria de justiça, porque a sociedade não pode tolerar os abusos sexuais e pedofilia. A gente precisa agir duramente contra isso. Muitas pessoas, outro dia mesmo uma advogada que eu conhecia há muito tempo, me ligava perguntando sobre isso, que a igreja não toma providência. Ela não conhecia a legislação atual da igreja, que é muito dura, muito mais dura que a legislação do Estado, muito mais. Hoje a igreja tem uma legislação dura, embora a gente tenha que aplicar tudo isso com misericórdia, mas primeiro pensar em defender nossas crianças e nossos menores. E eu penso que um sacerdote que tem essa tendência, ele deve deixar o ministério, antes que o mal aconteça. Um seminarista, por mais bom, por mais piedoso que seja, sente no coração essa tendência, deixa o seminário, pelo amor de Deus, para não dar problema para a igreja, para não fazer sofrer a mãe, o pai, a família e todo mundo depois. Talvez hoje o Senhor esteja pedindo um passo pequeno, mas sincero, de cada um de nós, começar a rezar por quem nos feriu. Esse já é o início do perdão. Se você consegue rezar pela alma daquela pessoa que já te feriu, por aquela pessoa que mesmo viva, mesmo idosa, doente, que te feriu na infância, reze. Se você começar a rezar, é sinal de que a cura já está chegando ao seu coração. Peça aos santos anjos que guardem o seu coração e ajude você a vencer a dureza interior. Amém. O Santo Evangelho desta terça-feira é Mateus 18, 21 a 35. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Depois ele conta a parábola do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas não soube perdoar o irmão que lhe devia. Veja o quanto isso é importante para nós. O perdão deve ser guardado e ser compartilhado. Se você recebe o perdão, deve compartilhar o perdão. Meu dileto irmão e irmã que reza comigo neste momento. O Santo Evangelho nos ensina que quem experimenta a misericórdia de Deus é chamado a transmiti-la. Repito para você, e também para mim, o perdão não é uma fraqueza, é força que nasce da graça de Deus, da iluminação de Deus. Santo Agostinho dizia da illuminatio Dei, da iluminação divina que vem ao nosso coração para que nós possamos realizar as obras de Deus. Que nosso Senhor nos ajude a viver essa graça de perdoar sempre e de nos livrar dos aspectos espectrosos da nossa história, das dores do passado, para que isso não nos deprima e não nos tire o foco da beleza da vida. Amém. Te convido a orarmos juntos. Senhor Jesus, cura as feridas do passado que estão nos nossos corações. Ensina-nos a perdoar como Tu perdoas e amar além das dificuldades e a confiar na Tua misericórdia. Que os santos anjos nos acompanhem e nos ajudem a escolher sempre o caminho da paz. Cura-nos, Senhor, de todo ódio, de toda angústia e de toda tristeza. Fica conosco, Senhor, nos ensina São Padre Pio. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão
da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você e os seus.